Olá, muito boa noite. Mais uma vez eu quero poder estar falando ao teu coração neste momento, com a permissão do Senhor e com a tua permissão também, poder adentrar na tua casa e mais uma vez poder levar uma palavra de conforto ao teu coração em meio a tantas lutas, em meio a uma vida toda embaraçada, né? Nesse meio de caos que nós estamos vivenciando, né? Nessa pandemia, essa enfermidade que está de forma assolando as nações, e são momentos esses que nós devemos sim se apegar com Deus, falar com o nosso Deus. E nesta oportunidade eu quero estar falando sobre oração. Oração é algo muito importante que nós devemos entender, de estarmos neste meio de oportunidade de falar com Deus. O que é uma oração? É justamente isto. Oração é falar com Deus. Oração é você usar as suas palavras como necessidade para falar com quem pode te ouvir e te atender às suas petições. Talvez no seu tempo de convívio, você pode nesse momento, talvez estar pensando, mas nós não usamos essa frase, muitos em dizer oração. Talvez a frase que você usa, talvez lá na sua vida pessoal, né? Diante da sua crença, talvez você use muito a palavra dizer rezar, e a palavra rezar é o mesmo significado da palavra orar, que é falar com Deus. É falar com Deus. Eu vou rezar, eu vou orar. É o mesmo significado que traduz falar, conversar, usar as suas petições diante daquilo que você anseia de receber. E justamente disso que nós queremos falar. E é algo tão simples, algo tão importante, porque muitas das vezes podemos perguntar: você tem orado? Você tem falado com Deus? Ou pode ser a frase: você tem rezado, né? E às vezes nós ouvimos muito dizer assim: mas eu não sei orar, eu não sei rezar. Mas como que nós passamos a pensar assim: como que nós possamos entender uma pessoa que não sabe pedir aquilo que quer? Eu não sei orar, eu não sei falar. Ou muitas das vezes a pessoa fala assim: eu só sei falar para mim, eu só sei orar por mim, eu não sei orar em voz alta, eu não sei pedir para outros. Se orar é falar com Deus, então é pedir, né? Às vezes é mesmo meio constrangedor, a gente às vezes está diante de quem pode todas as coisas, de quem realmente entende até mesmo aquilo que nós estamos pensando, né? Falta palavras para que nós possamos mencionar nesse momento diante de um Deus todo-poderoso, porque quando nós vamos estar orando, nós vamos estar pedindo para aquele que pode todas as coisas, e nesse momento se sentimos assim como que sem palavras, e é verdade isto, né? Mas eu vou falar aqui de um texto de pessoas que pediu para o Senhor Jesus Cristo ensinar eles a orar. E vamos entender um pouquinho. A gente não vai falar todo o texto, mas vamos centralizar nessa frase orar, para a gente ter uma conclusão do que é falar com Deus, não é mesmo? O livro de Lucas, capítulo 11, vamos estar lendo aqui do versículo 1 em diante, alguns versículos que diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o texto prossegue. Vamos parar aqui no versículo 4, e o texto continua, que é a oração do Pai Nosso, que é um texto muito importante e muito lido, muito falado, né, na boca de muitas pessoas. A oração é um modelo de oração. Na verdade, isso foi um modelo de oração, e isso todas as pessoas, todas as classes, né, eles sabem desta oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Bom, então nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, não é mesmo? Entendemos que os discípulos viviam ao lado do Senhor Jesus Cristo, aprendiam tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava para eles. Discípulos não é nada mais, nada menos que alunos. Discípulos são chamados alunos. Então eles eram alunos do Senhor Jesus Cristo e aprendiam tudo com o Senhor Jesus Cristo. Porém, nesta oportunidade, quando ele se depara com o Senhor Jesus Cristo orando, então eles falam: mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos a orarem. Às vezes nós ficamos pensando assim: mas como pode os discípulos viverem ao lado do Senhor Jesus Cristo, então pedir para o Senhor Jesus Cristo ensinar eles a orar? Mas ficamos a pensar assim: seria certo isto? Sim, seria certo, sim, porque os discípulos viviam juntos ao Senhor Jesus Cristo. Eles viviam diante de quem poderia dar toda a sustentação para eles, toda a cobertura para eles. Eles se refugiavam no Senhor Jesus Cristo, e eles já o tinham como o Deus na terra, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Os discípulos já estavam convictos disto, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles tinham em mente que não faltava mais nada. Mas quando eles vejam o Senhor Jesus Cristo orando, então eles falam: Senhor, ensina-nos também a orar. Eles queriam entender o que era, como que eles poderiam então fazer a orar. Talvez não entenderia que mais tarde trataria sim de uma necessidade grande deles orar, até porque o Senhor Jesus Cristo não mais iriam continuar com eles. Os discípulos iriam dar prosseguimento às suas vidas, mas sem o Senhor Jesus Cristo ao seu lado. Sim, só com a ação do Espírito Santo, né? Como hoje nós temos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos fazendo lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito, né? Somente isso, que hoje o que atua na vida do cristão e convence o pecador do pecado é a ação do Espírito Santo. Era tudo isso que os discípulos futuramente iriam receber quando o Senhor Jesus Cristo fosse assunto aos céus. Então, quando eles falam assim: Senhor, ensina-nos a orar, exatamente porque eles queriam entender como era falar com Deus, como era orar. E Jesus então começa a ensinar aos discípulos esta oração,
que é a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala assim, quando orares, então orares assim, Pai Nosso que estás no céu. Jesus preocupou com os discípulos que eles tivessem que primeiro olhar com os olhos da fé para quem está nas alturas. Então ele diz assim, quando orares, dizeis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Os discípulos não tinham esse costume de usar essa frase, Pai Nosso, porque até então o Senhor Jesus Cristo não tinha descido, não tinha chegado a essa terra, não tinha passado para eles que eles eram pessoas perdidas e que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, não é mesmo? Todas aquelas palavras que Jesus tem passado para eles, tem deixado a entender para eles que agora, através do Senhor Jesus Cristo e do seu sangue derramado na cruz, eles passariam a ser filhos novamente, né? Eles passariam a ser filhos e Deus o nosso Pai. Por isso que eles então teriam que rogar assim, Pai Nosso que estás no céu, porque agora Deus é o nosso Pai e nós como seu filho. Todos aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro passaram a ser filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz assim, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então se Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos nas trevas, perdidos no pecado, porque a Bíblia diz que o pecado foi que distanciou, foi que nos separou de Deus, né? A Bíblia diz que pelo pecado nós estávamos como que mortos, longe de Deus, sem direito de salvação, né? Sem direito de salvação. Então, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foi que nos resgatou novamente, nos comprou, né? E nos colocou na posição de filhos. Então os discípulos teriam que entender o seguinte, que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Então Jesus, ao começar a sua oração, ele disse assim, Pai Nosso que estás nos céus. Os discípulos teriam que entender isso, Pai Nosso que estás no céu, agora vocês são filho de um Pai, né? De um Pai que através de mim, vocês foram resgatados novamente. Pai Nosso que estás nos céus, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, o nome do Deus Altíssimo teria que ser elevado numa santidade. Este conhecimento teria que ser levado, teria que ser passado para eles de uma forma para que eles pudessem entender que o nome do Deus Altíssimo era um nome santo, um nome puro. Então quando eles se referissem Pai Nosso que estás no céu, então prosseguisse, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. É importante. O mais importante que nós entendemos nesse texto, nessas orações, que Jesus, a preocupação do Senhor Jesus Cristo foi passar todos esses requisitos para os discípulos do Deus Altíssimo, daquilo que eles precisariam entender. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, né? Para que nós possamos elevar as nossas vozes, as nossas petições diante do Deus eterno, daquele que pode todas as coisas. É preciso de ter ali
um reverenciamento, um reverenciamento diante daquele que pode todas as coisas. Nós precisamos não só convidar ao Senhor, ao Deus, ao nosso Deus, a vir ao teu reino, como nós temos que ser o reino para o nosso Deus. Venha a nós o teu reino, o teu reino. Então nós estamos ali chamando, nós estamos elevando as nossas vozes diante do Deus Altíssimo e dizendo assim: venha a nós o teu reino, para que nós possamos pronunciar essas palavras. A nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, elas têm que estar de acordo ou com conformidade com a vontade de Deus, para que nós possamos então adentrar também neste reino ao qual nós estamos chamando, que é o reino do nosso Deus. Venha a nós o teu reino. Nós somos partes deste reino do Deus Altíssimo, porque Ele estabeleceu aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, foi para preparar essas pessoas, preparar este cristianismo aqui na terra, pessoas que pudessem entender a vontade de Deus para com o homem, para resgatar o homem, para formar ali um povo seu, um povo escolhido dele. E este povo é exatamente o povo que vão fazer parte, não só que fariam, que vão fazer parte deste reino pelo qual a oração diz: venha a nós o teu reino, Então, este reino, nós temos que estar nas condições para também podermos adentrarmos ao teu reino. Então, Jesus preocupa com os discípulos em pronunciar essas palavras, para que eles pudessem entender a qualidade de vida que eles estão vivendo aqui na terra, e que eles precisam viver aqui na terra, e o procedimento que eles têm que ter quando orares, a reverência que eles têm que ter. É difícil? Não. O texto prossegue, as orações prosseguem, mas devemos entender uma coisa: exatamente os discípulos não sabiam orar, então Jesus preocupou passar essas orações, este modelo de oração para eles, para que eles pudessem entender a forma que eles iriam orar. Mas este é um modelo de uma oração, porque nós vemos em outros lugares que o Senhor Jesus Cristo, orando, Ele não usa mais este modelo, mas os discípulos precisavam ter ali um início. Sabe quando você precisa de um empurrãozinho? Sabe quando você precisa de um pontapé inicial para um início da sua carreira, e você não encontra como começar? Alguém chega e fala assim: olha, escreve uma frase, então ali você dá prosseguimento. Então Jesus fez desta forma com os discípulos. Eles precisavam entender como era orar. Então Jesus ali fez este modelo. Mas a oração, aquilo que você precisa falar com Deus, é o anseio que está no teu coração. Esta é a oração que você precisa fazer. Esta é as palavras que Deus quer ouvir de você. E nós vemos muitas orações de muitos profetas, pessoas que têm orado e falado com Deus. Também você, se estuda um pouco a Bíblia, se tem estudado, você pode estar concordando comigo isto, que as orações por diversos personagens, profetas, que tem mencionado na Bíblia, não tem sido
o Pai Nosso que está no céu. Esta oração é uma oração perfeita, é a mais perfeita que nós encontramos na Bíblia. Porém, serviu ali como modelo para os discípulos, eles precisavam de ter aquele ali como modelo de oração. Mas a sua oração é o anseio que está no teu coração, é as necessidades que brota no teu coração. E nós temos deixado aqui vídeos, aqui, que você pode descobrir, de pessoas que oraram e Deus ouviu as suas orações, né? Nós podemos mencionar aqui, Salomão, quando orou, pediu a Deus sabedoria. Você viu como essa oração é tão diferente do que essa que nós falamos agora? Salomão, quando orou, ele pediu a Deus sabedoria, ele estava diante de uma nação, e talvez ele não esperava que aquilo iria acontecer para ele de forma assim, então, talvez ele não esperava que fosse repentino assim, e ele foi entregue nas mãos dele o reinado do seu pai, né, que deixou para ele. Davi faleceu, Salomão ficou com o reinado. Então agora ele ora e pede a Deus sabedoria. Nas suas orações, talvez foram muito mais palavras, mas uma das que mais marcou e tem registrado nas escrituras foi sabedoria, né? Então, lembrando que a oração é o anseio que está no teu coração, né? É aquilo que você quer receber de Deus, e Deus está esperando que você fale com Ele. Talvez as coisas não tenham dado certo na tua vida, talvez porque você não tem pedido, e talvez se você pediu, talvez porque você não recebeu, talvez porque você pediu mal. E às vezes nós devemos pedir aquilo que realmente é aquilo que nos vai fazer bem, porque Deus conhece os nossos corações. Quando nós paramos para orar, quando nós queremos falar com o nosso Deus, Ele já sabe de tudo que nós precisamos. Então nós devemos ter sabedoria sim para orar. Os discípulos queriam saber orar, e nós também precisamos saber orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para os discípulos. Talvez nós precisamos saber muito mais do que a oração do Pai Nosso. Talvez nós precisamos sim saber a orar, e nós precisamos também nos colocar numa situação de que agrada a Deus para estar recebendo as petições que nós estamos fazendo. Espero que você tenha entendido um pouco desta mensagem. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? E eu quero orar com você nesse momento. Nosso Deus, nosso querido Pai, agradeço muito ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem me dado para ler a tua palavra e poder estar explicando um pouquinho daquilo que está no meu coração, é o meu conhecimento, e muitos que nesse momento possam estar olhando este vídeo, ouvindo esse vídeo, possam estar entendendo realmente o que é orar, o que é falar com Deus, como devo fazer para falar com o Senhor. É exatamente isso, falar com Deus é exatamente expressar aquilo que está no nosso coração, é o anseio que nós precisamos expor diante daquele que pode todas as coisas, mas que possamos realmente, meu Deus, sempre que nós invocarmos o Teu nome, nós pedimos ao Senhor que nos ensina a orar, ensina-nos a falar contigo da forma correta, da forma que agrada ao Senhor. Que cada um, Senhor, possa estar meditando nessas palavras e possa estar com seus corações voltados a Ti, e nesse momento, meu Deus, está buscando a Tua presença, reverenciando diante do Senhor, que pode todas as coisas, e falando, entregando para Ti as suas petições. Oramos no nome de Jesus. Amém.